Advogado do Diabo é a produtora do açoriano Luís Filipe Borges. Ao longo dos últimos anos tem desenvolvido diversos conteúdos televisivos com um forte enfoque no arquipélago dos Açores. Projetos que enchem de orgulho este ilhéu e o motivam a fazer mais e melhor pela terra e berço onde nasceu. Essas produções têm sido sempre relacionadas com os Açores, com uma única exceção, um programa chamado Quanto Mais Me Bates, que teve 2 temporadas na Sport TV e estamos a começar a preparar uma terceira, e que é um programa protagonizado pelo meu irmão António Raminhos e dedicado às artes marciais mistas e aos atletas portugueses que fazem pela vida nesse universo ultra competitivo. Mas tirando isso, o primeiro trabalho, a primeira produção da minha vida foi a série Mal Amanhados, Os Novos Corsários das Ilhas, que superou mas de muito, muito longe os meus sonhos mais loucos. É o projeto que eu tenho mais orgulho na vida. Estou a falar de produções minhas ou de qualquer outra coisa em que eu tenha estado envolvido. Tenho mais orgulho nos Mal Amanhados do que do 5 à meia-noite, por exemplo. A seguir fiz um projeto chamado Work in Progress, que é uma ideia que me orgulho imenso, porque é um programa que em cada episódio dá a conhecer um artista das ilhas diferente e de uma área artística diferente também. Um músico, uma poetisa, um escritor, uma atriz, um fotógrafo, uma artista plástica. Mas a grande cerejinha no topo do bolo é que no final de cada episódio há uma obra de arte que nasce graças ao desafio que o programa lança ao seu protagonista. Portanto, se é o Pedro Almeida Maia escreveu um conto, o Luís Godinho fez uma sessão fotográfica, a Maria João Gouveia, que é bailarina e coreógrafa, fez um bailado extraordinário num dia de outono nas Furnas e portanto foi uma forma de, através do meio televisivo, que é o paradigma do efêmero, tentar deixar qualquer coisa que fica para sempre, porque as obras de arte têm esse potencial de imortalidade. O Work in Progress vai ter uma segunda temporada com um apoio também europeu, muito me honra. A seguir fiz o Caixa Negra, Arca de Memórias Açorianas, em coautoria com o meu grande amigo Luís Godinho, fotógrafo. Todos estes projetos são realizados pelo extraordinário Diogo Rola, que é um jovem açoriano de incrível talento, quer realizar, quer editar. O Caixa Negra foi uma homenagem à nossa terceira idade, um cidadão sénior em cada ilha. Eu fazia as mesmas perguntas a todos enquanto o Luís os fotografava e tinha uma conversa espontânea com eles. Foi um dos vencedores nacionais do projeto Caixa Cultura, que é uma iniciativa cultural da Caixa Geral de Depósitos. Tenho a honra também de ter sido apoiado pela Sociedade Portuguesa de Autores e depois fomos surpreendidos em janeiro na primeira edição dos prémios audiovisuais dos Açores. Recebeu o prémio de série açoriana do ano, o que me deixa muito feliz. Como é óbvio. Também o projeto mais recente é a minha estreia como realizador, a curta-metragem First Date, protagonizada pela atriz açoriana Ana Lopes e pelo Cristóvão Campos, e que tem sido... Eu até fico comovido porque está a fazer o circuito dos festivais, que é um circuito que demora sensivelmente 1 ano e nos primeiros 3 meses já tem uma data de prémios e de nomeações, da Índia à Escócia, Itália, França. No próximo fim de semana terá a sua estreia num festival nos Estados Unidos, terá a sua estreia americana e tem sido uma surpresa absoluta, porque pese embora eu estivesse muito feliz, esse filme é exatamente aquilo que eu queria que ele fosse. É uma comédia romântica e tradicionalmente o humor não só o humor é desconsiderado pela crítica, como se for humor misturado com romance, pior ainda. Portanto, estas notícias que têm chegado de vários sítios do mundo deixam-nos obviamente muito felizes. Aliás, nem de propósito, hoje não dá para ver bem, mas hoje chegou pelo correio este prémio que vem do Field the Real, que é um festival escocês, onde o filme ganhou, foi o melhor filme para a audiência, com mais de 600 votos, o que é fantástico.
Apesar dos vários desafios diários que marcam esta área, o produtor acredita que muitos poderão ser superados num futuro próximo. Eu, para os Açores, e falando neste contexto do setor do audiovisual e do cinema, eu tenho grandes sonhos e tenho grandes ambições. Aliás, faço parte de um grupo de trabalho que começou a reunir-se há cerca de um ano, pouco mais do que isso, que é o grupo de trabalho do setor do cinema e audiovisual açoriano. Nós somos ainda umas largas dezenas. São Jorge, por exemplo, tem o estúdio NPG. Nós somos umas largas dezenas de profissionais nas ilhas, destas áreas, de atores, operadores de câmara, de sonoplastas, artistas de make-up artists, de editores, a realizadores, e basicamente já falta-nos networking, e esse grupo de trabalho, porque as reuniões são por Zoom, tem permitido esta coisa maravilhosa que é conhecermos uns aos outros. Porque, como se costuma dizer, juntos somos mais fortes. Em segundo lugar, falta-nos, mas isso falta em geral à cultura açoriana, faltam-nos apoios que não sejam residuais. Custa-me imenso dizer isto, mas o total dos apoios à cultura açoriana anualmente ronda €1 milhão. €1 milhão para tudo, não é? Do lançamento de livro ao bailinho de carnaval, da Filarmónica à série de televisão, está tudo nesse bolo. Portanto, é um bolo muito pequeno para repartir por tanta gente e por tantas ideias e por tantos projetos. E finalmente falta, sobretudo, uma noção do que significa audiovisual e cinema, do que significa fazer e do retorno que pode ter. E uma noção do que significa fazer é basicamente algo que se pode resumir nisto. É preciso que as autoridades competentes compreendam que qualquer trabalho audiovisual ou de cinema é necessariamente oneroso, porque estamos a falar de equipas. Ninguém faz um filme sozinho, ninguém faz uma série sozinho. Estamos a falar de profissionais, cada um especializado na sua área, que se reúnem, um pequeno exército, sob a direção de um produtor e ou realizador, para levar a cabo um projeto. Portanto, desde logo, há essa compreensão que tem que existir. Não dá para fazer filmes de qualidade a bater 2 seixos um com o outro para fazer chamas, não é? E depois, a nível de retorno, e eu acho que aí já começa a haver alguma compreensão, sobretudo com o que aconteceu nos últimos tempos nos Açores, a série Azul, realizada por Pedro Varela, e sobretudo, claro, Rabo de Peixe, realizado pelo extraordinário Augusto Fraga. É preciso compreender que não há área artística com maior potencial de retorno do que a área do audiovisual e do cinema. E é um retorno que chega de várias formas. Para já, o investimento na economia local. Quem vem filmar aos Açores tem de deixar uma percentagem muito grande da produção investida no local, investida na restauração, investida nas estadias, e investida nos transportes, investida em técnicos locais, investida em elenco local. E o que tem acontecido até hoje, nos últimos largos anos, eu vejo isto quando analiso os resultados, é que há sempre meia dúzia de produtoras portalhonas em Lisboa que veem nos nossos apoios à cultura a oportunidade de virem cá buscar 20 ou 30 mil euros para um projeto que pouco ou nada tem a ver com os Açores, vem cá, filmam uma cena ou duas que tanto faz ser aqui como ser na Madeira ou ser noutra arquipélago qualquer, e pronto, metem um dinheirinho ao bolso e vão à sua vida. E isso não pode acontecer. E tem que haver medidas, nomeadamente tem que haver uma Film Commission, os Açores têm de ter uma Film Commission. Temos uma coisa que se chama assim, mas que é uma fraude, basicamente consiste numa página de Facebook. Foi um chico esperto, se lembrou de projetar uma coisa com esse nome, deve ter sacado uns belos dinheiros da altura dos políticos a quem convenceu, mas que não serve para nada. Aquilo é uma piada, basta ver a página de Facebook, nos últimos 3 anos aquilo tem tipo 6 posts, é ridículo. Nós precisamos de uma Film Commission a sério, uma Film Commission como há em Lisboa, como há no Porto, como há no Algarve, como há na Madeira, até nos nossos primos atlânticos. A Film Commission é uma entidade que depende sempre, está sempre sob uma alçada
governamental, no mínimo autárquica. No caso de uma região como a nossa, pequena e autónoma, faz sentido estar sob a alçada do governo regional. E a Film Commission é um facilitador, uma instituição que tem como a missão incrementar as produções nos Açores e depois ajudar a que essas produções aconteçam, não financeiramente, mas ajudar com contactos, com planeamento, com autorizações que são necessárias. E outra coisa que precisamos é de um fundo. Aí sim, já uma questão financeira, um fundo de apoio ao cinema e audiovisual açoriano, é uma coisa em que o grupo de trabalho tem estado a labutar. Já tivemos até o prazer de ser recebidos pela senhora secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais e pela diretora regional de Cultura, e as conversas estão ongoing, é um trabalho que está a ser feito. E eu espero pelo menos ajudar a plantar as sementes para que daqui a 10 anos uma nova geração de artistas desta área possam já ter a possibilidade de fazer pelo menos meia dúzia de projetos por ano. Os Açores deviam e têm mais do que obrigação, até por uma questão da nossa própria identidade cultural, da divulgação dos nossos valores. Os Açores têm de ser capazes de pôr cá fora meia dúzia de produções por ano a nível de séries e de filmes. E se eu perguntar a alguém quando é que viram, qual foi o último filme açoriano que viram, provavelmente em 100 pessoas, talvez uma ou duas se consiga lembrar de um dos grandes trabalhos do Zeca, mas é isso, não é? Ficamos por aí. Os Mal Amanhados, quando foram transmitidos na RTP1, era a primeira vez que isso acontecia a uma produção 100% açoriana, 37 anos depois dos Chiles Negros do Zeca, que também foram emitidos na RTP1. E não pode ser. Não pode ser. Ainda por cima somos uma região que está na moda, que está justamente na moda, somos um território com certificação de destino sustentável pela EarthCheck, que é uma coisa raríssima a nível mundial. Não podemos deixar que nos explorem. Temos que fazer valer o nosso próprio potencial artístico e temos que ser capazes de dar a mão a um setor onde, como eu dizia há bocado, existem largas dezenas de profissionais nestas ilhas, pessoas que querem fazer ainda por cima e têm muita dificuldade em conseguir, porque lá está, fazer uma série ou fazer um filme, com todo o respeito por quem escreve livros, e eu também tenho livros publicados, é muito mais difícil. Anualmente, são vários os projetos em desenvolvimento por parte desta produtora. Estou a trabalhar na segunda temporada do Work in Progress, que há de estar filmada até o final deste ano e estreará no início do próximo. Estou também, há um projeto que eu não posso falar, mas que envolve o António Raminhos e envolve as nossas ilhas, as ilhas todas. E acabei recentemente de escrever uma longa-metragem e gostava muito de ser um dia capaz de realizá-la. E lá está, para isso acontecer é preciso um dinheiro que eu não sei neste momento onde é que vou arranjar. Mas em relação à produtora, esses são os próximos sonhos. E claro, não perco o sonho de poder fazer um Mal Amanhados na diáspora. Adoraria. Fiz muitos contactos, há um enorme interesse, mas lá está, o problema é que se já não é barato fazer uma série de 10 episódios de 50 minutos em 9 ilhas diferentes, como foi o caso da série que existe, onde há uma equipa que viaja constantemente e que, por pequenina que seja, tem que ser hospedada, tem que ser alimentada, obviamente tem que ser paga. Se isso já é uma coisa que custa 6 dígitos, quando vamos para a diáspora passamos para os 7 dígitos e torna-se muito, muito complicado de financiar, porque logisticamente a nossa diáspora está em sítios longínquos, não é? Não perco o sonho, neste momento é utópico, mas espero torná-lo realidade um dia. Nesta ocasião, Luís Filipe Borges fez questão de felicitar o vasto mar de talentos que compõe o arquipélago dos Açores, personalidades de distintas áreas que, com o seu trabalho, elevam o nome da região e o enchem de orgulho. Queria só aproveitar para fazer um elogio a todos os açorianos que me inspiraram e que me inspiram
todos os dias e que inspiram nestes projetos os extraordinários Zeca Medeiros à cabeça. Eu já tive a oportunidade de dizer um par de vezes ao Zeca que um dos grandes sonhos, uma das coisas que está na minha bucket list, é entrar num projeto dele, nem que seja a fazer de larva gorda nas costas de uma vaca em segundo plano, numa cena qualquer, eu faço. António Bulcão, melhor professor que eu tive na vida, um feialense que é advogado e que é músico também, que é um homem absolutamente extraordinário. Obviamente, Natália Correia, a primeira vez que eu estive num palco tinha 16 anos e foi por causa da Natália Correia, que tinha acabado de falecer, e fizemos uma homenagem na minha escola. Claro, Antero de Quental, claro, Vitorino Mésio, e da nossa nova geração, Pedro Almeida Maia, um escritor extraordinário, Sara Cruz, cantautora incrível, o Romeu Beiros, o Cristóvão, o Diogo Rola, meu grande amigo, realizador extraordinário, e pá, enquanto cá andar, quero sempre que seja ele a realizar as coisas que eu fizer. No caso do First Date, realizei eu, mas teria sido impossível sem ele, sem os seus conselhos e sem ele como meu diretor de fotografia. E Diogo Orique, um belo argumentista da nova geração, João Barcelos, Alexandre Borges, grande argumentista, por acaso meu irmão. Estaria aqui um bom bocado, porque não nos faltam mesmo grandes artistas e em várias áreas.